Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos chegando, estou esperando você aportar por aqui, ok? Olá Valéria, bem-vinda. Sônia Chiurco, Zé Carlos está aí com você. Boa noite, manda um beijo meu para ele. Para você também, tá bom? Para você não ficar com ciúmes, né? Vamos lá, vamos esperar o Instagram convidar o pessoal para chegar por aqui. Tá sem som? Como assim sem som? Não é possível, não estão me ouvindo? Então estamos com um problema aqui no celular, na transmissão. Sônia, eu acho que é você aí que não está me ouvindo, hein? Parece que os demais estão me ouvindo sim. Veja aí no seu celular se ele não está no silencioso. Boa noite, Sônia Casais. Boa noite, Adriana. Bem-vinda. Olá. Norma. Bem-vinda. Quem que é essa que acabou de entrar aqui? Ou esse? Não sei. TH? Não sei. Ilse, bem-vinda. Fabiane. Olá, Antoninho. Lucinha, bem-vindos, cada um de vocês. Olá, Ariane. E aí, tudo bem? O filhão tá aqui em casa hoje, hein, Ariane? Acabou de chegar da missão com Wesley e Yuri. Estão arrebentando todas. Olá, Luciana Módio. César e Sofia estão aí também. Beijo para o César e para a Sofia. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre 1 Coríntios 7, 1 a 16. Olá, Brígida, bem-vinda. Muito bem, vamos lá. O pessoal está chegando por aqui. E aí, Sônia Chiurco, o som voltou aí? Tá me ouvindo? Porque o pessoal aqui tá me ouvindo, então... Oi, Suzy, tudo bom, meu amor? Eu estou querendo descobrir, deixa eu tirar meu óculos aqui para ver se eu enxergo a imagem. TH Agubrito. Quem é? Você? Tiago, é isso? Se revela aí para mim, dá um oi, escreve alguma coisa, meu brother. Quero saber quem é você. Ah, ok. Que bom. Ei, Brígida, chegou, que bom. Fala, Arnaldo. Olha o Arnaldo chegando por aí. Olá, Ali. Vivi. Bem-vindo. Bem-vinda. Muito bom, gente. Vamos dar mais uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. A gente começa às 18, mas aí a gente vai dando as boas-vindas pro pessoal que vai chegando. É a Aline, isso, tá ali, ó, Ali Moraes, ó, Aline. Que o Senhor renove a graça dele sobre a vida da Aline e a casa dela. Olá, Débora, tudo bem? Débora Gondinho aí com a gente hoje também. Isso aí, Aline, que bom que você pôde estar aqui. Bolos e doces, Antônia, olá, bem-vinda. E aí, hoje nós vamos falar de 1 Coríntios, vamos começar a falar de 1 Coríntios 7, hein? Quero ver quem é que vai ter a coragem de ir até o fim aí. Oi, Trícia, tudo bem? Você chegou, boa noite, ontem foi seu aniversário, né? Eu te dei os parabéns aqui, viu? Mas você não estava aqui. Você assistiu a live depois, viu meus parabéns. Se não, tô dando os parabéns de novo aqui para você. Deus abençoe você, ok? Ah, ok, então você viu, legal. Muito bem. É, isso aí. Gostoso a gente estar junto, né? Terminando mais um dia,
semana vai avançando, como o tempo está passando rápido. Quero ver com atenção essa aula de hoje, amor. Fala, Oswaldo, beleza? Trícia, que isso? De nada, querida. Deus abençoe muito você. Fala, João da Almeida aí com a gente, bem-vindo. Olá, Célia, a turma de João Pessoa chegando por aí. Já nós estamos com os miracas aqui também, quer ver? Boa noite. É legal, a gente já tem um grupo que realmente segue, né? Com afinco, eu, você e a Bíblia. Vai divulgando aí para os seus contatos, seus amigos, gente. A gente tem aqui a nossa live aí com mais pessoas participando. Olá, Laís. Bem-vinda. Boa noite. Tudo bem com você? Não vai sair não, João. Trata de ficar aí, cara. 1 Coríntios 7, brabo. Léo, é isso? É isso? É Léo que entrou aí agora? Ô, Laís, é o seu filhinho que está sem comer? A gente está orando por ele. Como ele chama, Laís? Escreve o nome dele aí para mim. E quantos anos ele tem? Lá Noêmia, Vitor Daniel, ok, 3 aninhos. Vamos orar pelo Vitor Daniel agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar o Vitor diante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ele precisa se alimentar. Na autoridade do nome de Jesus, aquilo que está fazendo com que o Vitor não se alimente, cesse agora, na autoridade do nome de Jesus. Apetite do Vitor, se abra agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o poder de cura do Senhor, Deus, venha sobre o Vitor agora. E seja lá o que está fazendo com que ele não se alimente, cesse agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, se tem sido procurado médicos para avaliarem, dê sabedoria aos médicos e direção para eles agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós ministramos libertação agora para a vida do Vitor Daniel, em nome de Jesus. Que a partir desse momento, ele passe a se alimentar na autoridade do nome de Jesus. Todo o organismo do Vitor Daniel seja restaurado agora, em nome de Jesus. Todo o aparelho digestivo, garganta, esôfago, estômago, na autoridade do nome de Jesus, regenerem-se agora, em nome de Jesus. Vitor Daniel, seja liberto agora, em nome de Jesus, para se alimentar, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Ei, Laís, observe, hein? Veja o que aconteceu, ok? Veja se ele começa a se alimentar. Nós vamos continuar orando por ele, tá certo? Oi, Ruth, bem-vinda. Que bom, Brígida, que você pegou o contato dela. Assim a gente vai mantendo contato com ela. Viviane também fez isso. Vamos estar com você nessa batalha, Laís. Em nome de Jesus, o Vitor Daniel vai começar a se alimentar para a glória do Senhor. Amém, amém, aleluia. Ok, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos hoje olhar até o verso 16, ok?
capítulo 7, versículos 1 a 16. A primeira parte do que Paulo trata nesse texto vai até o verso 9. Então nós vamos dividir em duas partes, tá bom? Nós vamos trabalhar primeiro o capítulo 7, versículos 1 a 9, vendo o que o apóstolo Paulo está falando aí. Depois, a partir do capítulo 10, nós vamos até o verso 16. Então vamos nos lembrar que até agora o apóstolo Paulo vem tratando com a igreja de Corinto trazendo à igreja de Corinto, através dessa carta, uma série de exortações, porque os coríntios foram alcançados pelo evangelho por intermédio do ministério do apóstolo Paulo, mas depois alguns outros mestres começaram a ensinar na igreja de Corinto e começaram a, através da sua arrogância, desfazer em relação àquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado para eles, falando que eles tinham um ensino mais profundo, uma teologia mais profunda para ensinar aos coríntios do que aquilo que o apóstolo Paulo havia trazido para eles. E toda a contenda de Paulo aqui com eles numa primeira parte diz respeito a essa soberba presente no coração da igreja dos coríntios em relação ao ensino de Paulo, em relação ao ministério de Paulo, que era realizado na verdade através do Espírito Santo. E depois Paulo então termina o capítulo 4 desafiando aqueles falsos mestres ou aqueles mestres, né, que falavam a respeito de uma teologia superior, maior, mais profunda do que aquilo que Paulo havia apresentado para os coríntios, questionando-os a respeito de que as palavras deles eram palavras marcadas ou carregadas pelo poder do reino. E aí ele começa a mostrar para a igreja aos coríntios que eles estão falando muito a respeito de teologia, mas aquilo que eles falam não tem o poder de transformar a vida deles. E ele mostra isso dando 3 exemplos, apresentando 3 problemas que a igreja, que estavam presentes lá na igreja de Corinto. O primeiro problema era o problema da impureza sexual ou da imoralidade, né? Onde ele aponta um homem que estava tendo relações sexuais com a esposa do pai. O outro problema que ele aponta é a contenda entre 2 irmãos por causa de questões materiais que os coríntios não julgam dentro deles, dentro da igreja, e ao contrário, eles vão buscar solução fora da igreja. O terceiro problema é a maneira que eles estavam lidando com a questão do seu corpo. Então, assim, no capítulo 6, Paulo encerra essa série de exortações que ele vem trazendo para a igreja aos coríntios, e no capítulo 7 ele começa a responder algumas questões que parece terem sido levantadas lá pela igreja de Corinto, algumas dúvidas deles, e que deve ter sido levada até Paulo por aqueles da família de Cloé, que provavelmente foram também quem levaram as cartas, as informações referentes à igreja de Corinto até o apóstolo Paulo. Então, a partir do capítulo 7, nós vamos ter uma sessão agora na carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai estar respondendo algumas dúvidas, alguns questionamentos que a igreja, os crentes de Corinto, enviaram para o apóstolo Paulo, ok? Então é disso que nós vamos tratar agora. Então deixa eu dar aqui um oi para o pessoal que entrou agora. Olá, Mauro, tudo bem com você? Bem-vindo. Luziara, que saudade de você. Regina, aí os miracas chegando. Olá, Ian. Olá, Marcos. Olá, oi, Lene, tudo bem? Legal ter você aqui com a gente também. Muito bem, então vamos lá, capítulo 7. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento e apenas durante
algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento, porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de determinado modo, o outro de forma diferente. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecestes como eu. Porém, se não vos é possível controlar, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Muito bem, então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 6, levantando aqui um problema da igreja dos Coríntios que tinha a ver com a maneira equivocada que eles estavam entendendo o seu corpo físico. Eles estavam compreendendo, dentro da filosofia grega, o corpo, ele é... O corpo físico, ele é distinto da alma, ok? Então, a pessoa, ela é dividida entre alma, que é uma coisa, e o corpo físico, que é outra coisa. Dentro do ensino bíblico, o ser humano é um ser integral, ou seja, a alma humana com o espírito e o corpo, eles são uma única unidade. E os coríntios estavam entendendo isso, a igreja de Corinto estava entendendo essa perspectiva de uma maneira errada. Eles olhavam para o seu corpo, então, a partir do ensino de uma teologia que dizia que o corpo humano, o corpo físico, ele não tinha valor, ou ele não tinha importância para Deus, ele seria destruído. Logo, não importava como você utilizasse o seu corpo, porque aquilo que tem a ver com as realidades do nosso corpo físico tem a ver apenas com essa presente era, a era vindoura, o novo céu, a nova terra, a plenitude do reino. Essas realidades não estariam presentes lá. E o apóstolo Paulo então diz para eles que eles estão completamente equivocados quanto a isso, porque o corpo era valioso para Deus, assim como a nossa alma, né, o nosso espírito, porque Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos. Essa era a prova de que o corpo tinha valor para Deus, e uma vez que Jesus foi ressuscitado, nós também seríamos ressuscitados com ele. Então nós estaríamos experimentando a realidade do novo céu e da nova terra, não apenas de uma forma espiritual, mas de uma forma integral, ok? E o grande problema dos coríntios em lidar com essa ideia dicotômica, que o corpo ele não tinha valor para Deus, é que eles estavam se valendo disso para usarem o seu corpo para imoralidade, e eles não viam problema de ter relacionamentos sexuais com prostitutas. E o apóstolo Paulo disse, e eles não viam esse problema, baseado com essa ideia de que o sexo é para o corpo e vai ser destruído no reino vindouro, o corpo e o sexo. No reino vindouro não vai ter sexo, não vai ter relacionamento sexual, nós não vamos nos casar e tudo mais. Então isso tem a ver com o nosso corpo físico, isso tem a ver com essa presente era má. Então isso vai ser destruído, e logo não importa aquilo que a gente faz nesse momento com o nosso corpo. E o apóstolo Paulo diz, isso não é assim. O espírito é um com o Senhor, e o corpo é a habitação do espírito. Então logo o nosso corpo não pertence mais a nós, o nosso corpo pertence ao Senhor, e por isso a gente deve olhar para nós mesmos e se entender e se ver como santuários do Espírito Santo de Deus. E a gente não pode então usar o nosso corpo da maneira que a gente bem entender, porque o nosso corpo não pertence mais a nós, o nosso corpo pertence ao Senhor. Então, essa questão que o apóstolo Paulo trabalha aqui, ela está envolta na perspectiva da imoralidade. Veja que esse problema da imoralidade na igreja dos Coríntios é o problema central que o apóstolo Paulo está trabalhando esse tempo todo. Ele trabalha o problema do orgulho, e ele trabalha o problema da imoralidade sexual, ou da imoralidade, não só sexual, mas a imoralidade de uma forma geral, mas aqui especificamente com relação à questão da sexualidade, porque a igreja de Corinto, ela estava inserida nesse ambiente onde a imoralidade ela não era vista como um problema para a sociedade, e muito daquilo que estava presente na sociedade estava influenciando então o comportamento da igreja dos coríntios, porque os coríntios haviam se convertido, mas eles ainda estavam se deixando dominar, eles ainda estavam se deixando levar pelos valores e pelos conceitos
da cultura dos coríntios. E o apóstolo Paulo diz, olha, isso não é assim, o reino de Deus chegou, uma nova realidade começou a acontecer na vida de vocês têm novos valores, novos critérios que dirigem a vida de vocês, dirige o comportamento de vocês. Então o apóstolo Paulo vem trabalhando com tudo isso, ele não trabalha apenas a questão da relação sexual, né, ou da prostituição, ele trabalha outras questões também, que nós já vimos. Se você não assistiu às lives, vejam as lives anteriores que você vai ver isso. Mas veja que essa questão do sexo ou da sexualidade dentro do contexto dos coríntios era algo muito confuso para eles, ok? Eu acredito que isso é muito próximo da gente. Nós vivemos numa sociedade onde essa questão do relacionamento sexual, da sexualidade também é muito confusa para nós, não é mesmo? A nossa sociedade, eu não estou falando da igreja, eu estou falando da sociedade de uma forma geral. A nossa sociedade, de uma maneira geral, lida com essa perspectiva do sexo de uma forma bem deturpada, bem deformada, bem complexa, e muitas vezes, infelizmente, nós como cidadãos do reino de Deus, como cristãos que estamos inseridos nesse presente século, nos esquecemos de que nós estamos aqui, mas as realidades do reino de Deus estão em nós e nós deveríamos estar vivendo a partir dos valores que vêm a nós pela presença do Espírito Santo de Deus, que traz a realidade do reino de Deus para o nosso coração, e a gente se deixa influenciar pela realidade que nos cerca. Então os coríntios, eles tinham muito problema com essa perspectiva de compreender como eles deveriam lidar com a questão do sexo na vida deles, porque, como eu disse, a sociedade que eles estavam vivendo, a cidade de Corinto era uma cidade marcada por muita promiscuidade, por muita imoralidade e por uma distorção da maneira correta de se celebrar e de viver essa bênção que é o sexo que Deus concedeu a nós. Então, nessa primeira parte do capítulo 7 de Corinto, talvez Paulo resolva responder primeiramente a essa questão que ele apresenta aqui, justamente porque ele acabou de tratar no texto anterior, né, sua última exortação foi justamente relacionada à questão da imoralidade, de homens da igreja estarem tendo relacionamentos com prostitutas. Então, talvez por causa disso, Paulo já entre esse capítulo 7 tratando dessa questão de como a vida sexual deveria ser vivida dentro do contexto do casamento cristão, dentro da vida de dois cristãos. E aí ele começa então dizendo, primeiramente, que ele entendia que assim como ele tinha acabado de falar que um homem, ele não deveria, um cristão não deveria unir o seu corpo com uma prostituta, ele emenda e diz, olha, eu acho que o melhor mesmo seria que homem não se unisse com nenhum tipo de mulher, ok? Que os homens se abstivessem de todo tipo de relação sexual com qualquer mulher. Em outras palavras, ele está dizendo, no meu ponto de vista, o que seria melhor não seria apenas que o cristão não tivesse um relacionamento sexual incorreto, promíscuo, impuro, com uma prostituta, mas que ele também não perdesse tempo com esse negócio de se relacionar com nenhuma mulher, ok? Que ele não se casasse, que ele vivesse como eu vivo, solteiro, porque assim ele poderia dedicar todo o seu tempo e toda a sua energia para a proclamação do evangelho, para cuidar das coisas relacionadas ao reino de Deus. Paulo, ele é bem radical nessa perspectiva, essa era a experiência da vida dele e ele entendia, esse é o ponto de vista dele aqui, que isso seria o melhor para a vida de qualquer pessoa, mas ele não está criando uma regra aqui, ok? Para a vida de qualquer pessoa. Aqui ele está falando da igreja, ok? Então, de qualquer cristão. Mas ele não está criando uma regra aqui. Ele diz, agora, em relação aos assuntos sobre os quais me escrevesse, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, ele diz, por causa da imoralidade. Então, veja que todo o problema que Paulo está apresentando aqui, ele está relacionado a essa questão da imoralidade, ok? Algo que ele já vem falando anteriormente na carta. Ele acabou de tratar disso no capítulo 6, versículos 12 a 20. Ele acabou de tratar dessa questão da imoralidade. Ele trata da questão da imoralidade que está presente lá no relacionamento do homem que está dormindo com a mulher do pai. Isso é algo imoral. Depois ele trata sobre a imoralidade relacionada à maneira que homens da igreja estavam vivendo sua sexualidade, se envolvendo com prostitutas, achando que o corpo era deles e o espírito
era do Senhor, e Paulo diz para eles, não, o Espírito se faz um com o Senhor, mas o nosso corpo também é do Senhor, porque ele é santuário do Espírito Santo. E aqui então ele chega novamente a tratar dessa questão relacionado à sexualidade dentro do matrimônio, dentro do casamento de dois cristãos, por conta da questão da imoralidade. Então, para Paulo, o melhor seria que, esse é o posicionamento dele, ok? Para Paulo, o melhor seria que qualquer pessoa ficasse solteira e ele pudesse dedicar, ele deixasse esse negócio de estar preocupado com sexo, com se relacionar com uma mulher, e ele dedicasse todo o seu tempo apenas à perspectiva do Evangelho, apenas à perspectiva do Senhor. Aí ele diz, porém, por causa da imoralidade, ou seja, uma vez que vocês, coríntios, vivem dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade onde a imoralidade ela é extremamente intensa, é melhor que a pessoa se case, tenha a sua esposa, a esposa tenha o seu marido, do que viverem sobre o ataque da imoralidade. Você tem que entender que quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, porém, por causa da imoralidade, cada homem tenha sua esposa e cada mulher seu marido, você precisa se lembrar desse contexto de Corinto, ok? A cidade de Corinto é uma cidade marcada pela imoralidade. Você precisa se lembrar, em segundo lugar, que o apóstolo Paulo ele é um judeu. Os judeus, eles não eram um povo marcado por essa questão da imoralidade. A imoralidade não era algo forte dentro da cultura dos judeus, porque Deus via a imoralidade como um pecado, ok? Deus tem no Antigo Testamento, você vai ver na lei lá, em Levítico, por exemplo, uma série de orientações que Deus vai dar sobre relacionamentos sexuais que são errados e que são para Deus pecaminosos. Então, o judeu, ele não tem uma cultura marcada pela imoralidade. Isso não significa que ele não adultere, que ele não erre, que ele não peque nessa área também, mas significa que a cultura dele não é uma cultura que o bombardeie, que o influencie o tempo todo com essa questão da imoralidade, mas a cultura dos coríntios era. A cidade de Corinto era uma cidade profundamente imoral e o tempo todo eles eram bombardeados com essa perspectiva da imoralidade. Então o apóstolo Paulo diz, olha, seria melhor que vocês não tivessem relacionamento sexual com ninguém, vocês vivessem solteiros, vocês fizessem voto de celibato, mas eu sei que a cultura que vocês vivem é uma cultura que os pressiona profundamente com relação à imoralidade, então é melhor que que cada homem tenha a sua esposa e que cada mulher tenha o seu marido, para que vocês não sejam pressionados por essa realidade da imoralidade. Nesse sentido, esse texto é muito parecido ou muito próximo àquilo que nós vivemos na nossa cultura. A nossa cultura também é uma cultura altamente imoral. A nossa cultura também é uma cultura onde o tempo todo nós somos bombardeados pela perspectiva da sexualidade. Valeu, Serginho. Vai na paz, cara. Tô dando show pro Serginho aqui, voltando aqui. Então a nossa cultura também é uma cultura altamente bombardeada pela questão da imoralidade, altamente nós somos o tempo todo, através de novelas, através de filmes, através de séries, através até mesmo de desenhos, alguns desenhos, nós somos o tempo todo instigados, ok? A uma vida relacionado à nossa sexualidade distorcida daquilo que a palavra de Deus apresenta para a gente. Então, eu entendo que isso que Paulo fala aqui para a igreja de Corinto, por causa de um contexto específico da cultura deles, serve de uma forma muito intensa para o nosso contexto. A nossa cultura lida com isso de uma maneira diferente, mas é muito semelhante à realidade dos coríntios. Então, o apóstolo Paulo diz que... parênteses, ele está falando aqui aos cristãos, ok? Aos seguidores de Jesus. O apóstolo Paulo diz aos seguidores de Jesus que eles deveriam então se casar sim, por causa da perspectiva da imoralidade, para que eles não fossem atacados pela imoralidade. Agora, uma vez casados, ele diz então que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua esposa, da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis uns aos outros, exceto por mútuo consentimento,
e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração, logo em seguida uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Então veja, me parece que essa questão que o apóstolo Paulo apresenta agora é o fundamento para o motivo, o fundamento do motivo para o qual ele diz no verso 1, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Ou seja, perguntaram para ele: Paulo, o que você acha? O homem, ele deve deixar de ter relacionamento sexual? Ele pode deixar de ter relacionamento sexual com a mulher? A mulher pode deixar de ter relacionamento sexual com o homem? O apóstolo Paulo responde em primeiro lugar: para mim, a minha opinião é que sim, o melhor seria que vivessem como celibatários, que não gastassem seu tempo nem sua energia procurando uma vida conjugal, porque você vai ter que gastar o seu tempo, gastar sua energia nesse relacionamento. Você deveria gastar toda a sua energia, todo o seu tempo focado apenas na perspectiva do reino de Deus, de servir e de proclamar o evangelho. Essa é a mentalidade do apóstolo Paulo. Ele vivia assim. Mais para frente aqui ele vai dizer, verso 7, porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo, contudo cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus. Ou seja, Paulo, ele era um celibatário. Paulo era alguém que havia feito um voto e havia tomado uma decisão de que ele não iria se relacionar com nenhuma mulher. Ele não iria ter qualquer tipo de relacionamento conjugal, ele não iria se casar, ele não iria gastar o seu tempo e a sua energia na construção de uma família, ele não ia fazer isso porque ele entendia que Deus o havia chamado para ser apóstolo e era com isso que ele deveria gastar toda a sua energia e todo o seu tempo. No entanto, Paulo entende também que ele podia responder isso assim porque Deus tinha dado esse dom para ele, ou seja, Deus tinha dado essa capacidade dele resistir com facilidade a qualquer tipo de desejo sexual que viesse, qualquer tipo de imoralidade que o pudesse cercar. E ele reconhece que nem todos eram assim. Então ele começa dizendo que é bom que as pessoas pudessem serem celibatárias, não se darem ao relacionamento sexual, mas aí ele diz que por causa da imoralidade era melhor que eles fossem casados, os cristãos fossem casados. Agora, veja bem, uma vez que você é casado, você não deve se abster das relações sexuais. Pegaram aí o que eu estou tentando mostrar? Ou seja, o versos 3 ao verso 5, me parece que é a razão pela qual vem a pergunta se poderia se abster dos relacionamentos sexuais. Ou seja, na verdade, a pergunta é de pessoas casadas, as pessoas, cristãos casados que se casaram, estão perguntando para Paulo se era bom que o homem deixasse de ter relacionamento sexual com a mulher, se a mulher deixasse de ter relacionamento sexual com o homem. E Paulo começa respondendo, olha, seria bom que ninguém se relacionasse assim. Mas, se você é casado, ok? Seria melhor que todos fossem como eu, sem estar casado. Porque se não está casado, você não precisa se dedicar ao relacionamento sexual. Mas se você como cristão está casado, então você não pode usar a desculpa do reino de Deus, a desculpa de servir a Deus, a desculpa de buscar a Deus, para que você não tenha relacionamento sexual com o seu esposo. Para que você não tenha relacionamento sexual com a sua esposa. Uma vez que vocês estão casados, vocês precisam entender que o seu corpo, além de pertencer ao Senhor, tem como proprietário a sua esposa. Tem como proprietária a sua esposa, ou tem como proprietário o seu esposo. Então vocês não devem se negar sexualmente um ao outro. Aí ele diz, exceto se vocês estiverem em comum acordo para se dedicarem por algum tempo à oração. E mesmo assim, esse tempo, ele deve ser um tempo determinado para que vocês não fiquem longe um do outro, de tal maneira que Satanás encontre uma oportunidade para
tentá-los. E aí ele termina por causa da vossa falta de controle. Então, de novo, é muito propício, muito forte a ideia aqui dessa questão da sexualidade, dessa maneira de se lidar com a sexualidade, da forma que Paulo está colocando aqui dentro da cultura dos coríntios, ok? Então a cultura, o cara ele vem numa cultura onde o sexo é algo que o tempo todo ele vem vivendo e ele vem fazendo de uma maneira errada. Aí ele se converte. Uma vez que ele se converteu, ele agora precisa aprender a viver a sexualidade dele da maneira correta. E o apóstolo Paulo diz que a maneira correta é, uma vez que você está casado, é que você, como marido, esteja satisfazendo a sua esposa sexualmente e a sua esposa esteja te satisfazendo sexualmente. Vocês vão deixar de se entregar um ao outro sexualmente por um período de tempo limitado, quando estiverem de acordo para se dedicarem a um tempo de oração. Com essa oração aqui muito provavelmente está relacionado também à perspectiva do jejum, ok? Jejum e oração. Nesse período, então vocês devem se abster sexualmente um do outro. Mas aí Paulo diz, mas esse período também deve ser um período curto, um período limitado. Para quê? Para que vocês não sejam tentados por Satanás por causa da vossa falta de controle. Ou seja, está inerentemente inserido na cultura dos coríntios essa questão do relacionamento sexual. Então, precisa se tomar continuamente cuidado para com isso. E novamente, no versículo 6, ele vai falar que ele prega isso como uma concessão e não como um mandamento. De novo, ele está dizendo, o que ele está dizendo aqui é que isso que ele está falando não é um mandamento do Senhor. Por isso ele diz que seria preferível que a pessoa ficasse solteira, como ele era, ok? Solteiro. Mas se a pessoa se casar, então, uma vez casada, ela não pode se abster do relacionamento sexual, ok? Então, meus queridos e minhas queridas que estão me ouvindo, se você está casado, vocês precisam ter uma vida sexualmente ativa, ok? Viver a relação sexual de vocês de uma forma que abençoe a vida do outro. Nós não devemos usar como desculpa o nosso serviço ao Senhor, a nossa vida de devoção ao Senhor, uma vez que somos casados, para evitar o relacionamento sexual com o nosso cônjuge. Essa é a questão apresentada aqui. E se você não quer viver assim, se você diz, mas eu não queria ter que ficar tendo um relacionamento sexual, Paulo diz, ok, é até melhor, não se case, fique solteiro. Mas uma vez solteiro, significa que você não deve e não pode ter relacionamento sexual com nenhuma pessoa. E uma vez que você se casa, você não pode deixar de ter relacionamento sexual com o seu cônjuge. É isso que Paulo apresenta aqui, ok? Por isso ele vai completar: digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria que permanecesse como estão. Então, se você está solteiro, se você é viúva, diz o apóstolo Paulo, o melhor mesmo seria você continuar nessa condição. Que Deus te dê a graça para você continuar assim. Mas, novamente, ele reconhece que isso só é possível se for uma graça de Deus na nossa vida. Ele diz no verso 9, porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Então, essa é a orientação do apóstolo Paulo aos cristãos com relação à sua vida sexual, ok? Pontuando e trocando em miúdos. Primeiro, o melhor é não transe com ninguém. Fique solteiro e dedique seu tempo, dedique sua energia, dedique sua atenção apenas ao Senhor, que é o dono do seu corpo. 1 Coríntios capítulo 6, que o Senhor, que você se tornou um espírito com Ele, por ter se tornado um espírito com Ele, passou a ser o dono do seu corpo, o dono exclusivo do seu corpo. Então,
Jesus pode satisfazer plenamente, você não precisa se casar, você pode viver o seu relacionamento com Ele, Ele te satisfaz e você vive em devoção apenas para Ele. Essa é a orientação de Paulo. Mas vocês estão inseridos numa cultura marcada pela imoralidade. Por causa da imoralidade, então, é melhor que vocês se casem como cristãos do que ficarem sendo pressionados pela imoralidade. Uma vez que, como cristãos, vocês se casaram, o corpo de vocês pertence ao Senhor, mas vocês se tornaram uma só carne com o seu cônjuge. Então, você não tem mais direito sobre o seu corpo e marido, a sua esposa tem direito sobre ele. Esposa, você não tem mais direito sobre o seu corpo, o seu marido tem direito sobre ele, por isso vocês devem sim ter relacionamento sexual um com o outro, vocês sim devem se doar um ao outro, e não devem usar a desculpa de serem um espírito com o Senhor e o Senhor ser o dono do corpo de vocês, para vocês se privarem do relacionamento sexual um com o outro. Vocês devem privar-se do relacionamento sexual um com o outro apenas por um tempo limitado, para que vocês se dediquem a um tempo de devoção através da oração, que aqui inclui muito provavelmente um tempo de jejum também. Uma vez que isso foi feito, vocês devem se unir novamente num relacionamento de intimidade, marido e mulher, para que vocês não sejam expostos às tentações de Satanás dentro do contexto da imoralidade do mundo que vocês vivem, por causa da fraqueza da vossa carne. Por causa da sua falta de controle. E se você está numa condição então de solteiro, diz o apóstolo Paulo, eu gostaria que todos fossem como eu, que permanecessem assim. Então o meu conselho é que se você é solteiro ou viúva, não se case, mas apenas tome essa decisão se você recebe do Senhor o poder para se controlar. Se você não consegue receber o poder do Senhor para se controlar, então é melhor você se casar do que você toda hora estar pensando em sexo com alguém que você não tem como esposo, não tem como esposa. Aí o apóstolo Paulo vai dar uma orientação para aqueles que estão casados, ok? A pessoa está casada e ela diz assim, mas eu estou casada, mas agora eu mudei de ideia, eu gostaria de viver como o apóstolo Paulo. Eu gostaria de me dedicar apenas ao Senhor. Ele diz assim, todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Então, o verso 10 e o verso 11, o apóstolo Paulo está falando com casais cristãos, discípulos de Jesus. O marido é convertido, a esposa é convertida. Os dois são convertidos. Os dois são discípulos de Jesus. Ele está dizendo, olha, se você me ouviu, se converteu, vocês se converteram e são casados, e vocês me ouviram e são casados, vocês devem permanecer casados. Você, uma vez casado, dois cristãos, uma vez casados, você não tem a opção de separar, de se divorciar do seu esposo ou da sua esposa para que você viva como eu, o apóstolo Paulo está dizendo, dedicado apenas ao ministério. Não faça isso, você deve permanecer casado. E ele diz, se porventura a esposa se separar do marido, a esposa tomar essa decisão, que ela... Então, quando estiver se sentindo tentada, ok? Ela retorne para o seu marido. Deixe-me chamar a sua atenção para um detalhe no texto que na maioria das vezes a gente não percebe. Olha só, ele diz assim, a minha tradução aqui ela é bem clara nisso. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Perceba que Paulo não usa a palavra não se divorcie do marido. Que a esposa não se separe do marido. Okay? Esse separar-se que ele está falando aqui é que a esposa não deixe de ter relacionamento sexual com o seu marido. Não se separe do seu marido. Se, porém, ela se separar, que não se case. Se ela deixar o marido, se ela parar de ter relacionamento sexual com ele, ela não pode ter relacionamento sexual com qualquer outro homem. Se ela deseja, ela deve se reconciliar com seu marido. E aí ele diz assim,
E que o marido não se divorcie da sua esposa. Veja que agora ele usa a palavra divorciar e não se separar. Por que que tem essa diferença? Porque na cultura dos coríntios, assim como na cultura grego-romana, assim como na cultura de Israel, na cultura lá do primeiro século, a mulher não tinha o direito de pedir o divórcio, a mulher não tinha o direito de pedir carta de divórcio. Então a mulher, ela se separava no sentido de que ela deixava o marido, ela ia embora, ela ia para a casa dos pais, ela ia embora, ela largava o marido, mas oficialmente ela era casada com o marido, então ela não pode se casar. Portanto, se ela deseja novamente ter relacionamento sexual, ela precisa voltar a viver com o marido dela, ela precisa voltar a estar com o marido dela. De novo, Paulo está falando aqui nesses 2 versículos diretamente para cristãos, ok? 2 pessoas convertidas, 2 pessoas que estão debaixo do governo de Jesus. Então ele está dizendo, não se separe. Mas eu queria viver agora para a missão, eu queria viver agora para o ministério, eu sinto que Deus está me chamando para servi-lo, o meu marido não quer vir comigo, então eu vou deixá-lo e eu vou... Não, Paulo diz, não faça isso. Você tem que estar com seu marido. E ele diz para o marido cristão, não se divorcie da sua esposa. O marido, o homem, ele tinha o direito de dar a carta de divórcio. Pela cultura, ele tinha o direito de dar a carta de divórcio para sua esposa. Mas ele diz para o marido, não se divorcie da sua esposa. Então, o verso 10 e o verso 11, o que você precisa entender é que Paulo está se dirigindo a um casal de cristãos. Ambos são convertidos, ambos são servos, ambos são seguidores de Jesus. Ok? Lembre-se, hein? Sexta-feira a gente tem a Sexta das Dúvidas. Então, eu estou explicando, mas se você ainda tiver dúvida, você anota aí, na sexta-feira a gente conversa sobre as suas dúvidas. Agora vamos para o verso 12. Veja que agora ele vai mudar o argumento dele. A partir do verso 12, e o 12 ele deixa completamente claro que o verso 10 e 11 ele está falando com um casal de cristãos, ok? No verso 12 ele diz assim, a todos os demais, eu particularmente, não o Senhor. Quando ele diz isso, ele está falando, o que eu vou falar agora não tem lá no Antigo Testamento um mandamento sobre isso. O que ele falou anteriormente, todavia ordena aos casados, não eu, mas o Senhor, tem um mandamento. O mandamento do Antigo Testamento é que o marido não deve se divorciar, não deve se separar da esposa. Os dois se tornam uma só carne e deve permanecer assim até que a morte os separe. Se, porém, se separar, que ela não se case novamente, ok? Que ela se reconcilie com o seu esposo, se ela deseja novamente casar. Aqui casar tem a ver com essa ideia de sexo, ok? E o marido, ele não deve se divorciar da sua esposa, ele não deve dar carta de divórcio. Ah, mas eu quero viver agora como apóstolo Paulo, como missionário, minha esposa não quer me seguir, então eu vou me separar dela para eu ser missionário. Paulo diz, não, você não vai fazer isso. 2 seguidores de Jesus, 2 cristãos que se casaram, que estão casados, devem permanecer assim, diz o apóstolo Paulo. Agora no verso 12, a todos os demais, eu particularmente, não o Senhor vos digo. Então ele está dizendo que ele vai falar algo agora que não tem precedente na lei do Antigo Testamento. Se algum irmão tem mulher descrente, veja que agora mudou, tá vendo? O verso 10 e o verso 11 era, o homem é crente e a mulher é crente. Agora ele fala, se um irmão, ou seja, o homem é crente, tem uma mulher descrente, e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, agora a mulher é crente, a mulher é seguidora de Jesus, o marido não é. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas esse consente em viver com ela, não se separe dele. Então, Paulo agora está tratando de uma outra situação, a situação onde um dos cônjuges é cristão, é um seguidor de Jesus e o outro não. Aí nesse caso, o que Paulo diz? Bom, você não vai se separar do seu cônjuge só porque ele não é um seguidor de Jesus. É isso que ele diz. Se você sendo um seguidor de Jesus e ele não, ele consente no casamento, ele diz, ok, isso não tem nenhum problema para mim, vamos continuar casados. Você não deve
tomar a decisão de se separar, diz o apóstolo Paulo, tanto para o cristão homem, quanto para a cristã, né? Mulher, tanto para o homem quanto para a mulher. Ele diz a mesma coisa, não se separe. Qual a razão? Qual o motivo disso? Verso 14, porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora eles são santificados. Então a razão que Paulo dá é que o poder do reino que está presente na vida do cônjuge que é seguidor de Jesus é maior do que aquilo que está presente na vida do cônjuge que não é cristão. Então, dentro de um casamento onde o homem é um cristão e a mulher não, a mulher é uma cristã e o homem não, o poder do reino que está na vida daquele que é cristão influencia a vida daquele que não é cristão. E ele experimenta das bênçãos do reino na vida dele. E os filhos que vêm dessa geração, eles vêm dentro da mesma dimensão das bênçãos do reino sobre a vida deles. Ou seja, eles são separados, ok? Pelo poder do reino. Eles são separados para experimentar o poder do reino na vida deles. Tanto o marido experimenta o poder do reino fluindo através da esposa na vida dele, quanto a esposa experimenta o poder do reino fluindo da vida do marido na vida dela. Se ela não é cristã ou se ele não é cristão, e por causa disso, seus filhos experimentam a realidade do poder do reino fluindo para a vida deles. Agora, Paulo vai tratar de outra questão ainda. Mas, e se o cônjuge que não é cristão, que não é discípulo de Jesus, não admitir que você que é um seguidor de Jesus permaneça com ele por causa da sua fé em Cristo? Aí veja o verso 15. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Então agora Paulo passa para uma outra situação. Ele diz assim, mas e se o incrédulo não quer permanecer casado porque você se tornou um seguidor de Jesus ou uma seguidora de Jesus? Ele diz, então, que ele se separe. Você está livre do casamento. Quando ele usa aqui essa expressão, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, a ideia aqui é que você não está preso àquela pessoa se ela se separar de você. Você está livre e você pode se casar de novo, você pode constituir uma nova família, você não está mais preso à servidão daquele casamento. Ok? Veja, no caso de uma pessoa ser incrédula e a outra pessoa ser um seguidor de Jesus, seja homem ou mulher, se o incrédulo não quer permanecer casado com você, porque você é um seguidor de Jesus, porque você é uma seguidora de Jesus, ele decide que ele vai embora, você está livre do casamento. Você não está preso à servidão, porque Deus nos tem chamado à paz. Então, nesse caso, o cristão, ele está livre para constituir, se ele quiser, uma nova família, se casar de novo e etc. Embora Paulo vá dizer para essa pessoa que experimentou isso, não fazer isso, ok? Ele diz isso lá, né? Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria permanecerem como eu sou. Então, se uma pessoa está agora solteira novamente, ela não está mais presa à servidão no casamento com a outra pessoa, que é um incrédulo, porque ela é uma cristã, embora ela esteja livre, ela não está adulterando, ela não está pecando se ela casar novamente,
Paulo iria dizer para essa pessoa, é melhor você ficar do jeito que você se encontra. Mas ele também diria, mas para você não viver abrasado, se for viver debaixo da pressão da imoralidade, então é melhor que você se case de novo. E o argumento dele para isso é que muitas vezes nós achamos que nós estamos num relacionamento com um incrédulo e o incrédulo não quer permanecer no relacionamento com a gente, e a gente acha que a gente deve se esforçar para manter esse relacionamento porque ele pode vir a se converter, mas o apóstolo Paulo no verso 16 ele coloca, como você sabe que você vai ser capaz de levar a salvação para ele? Como você sabe, a mulher, que você vai ser capaz de levar a salvação para o incrédulo do seu marido? Ou como você, marido, sabe que você vai de fato conseguir levar a salvação para a incrédula da sua esposa? Se vocês estão vivendo fora da paz de Deus, se a pessoa está te afrontando por causa da sua fé e ele não quer permanecer com você por causa da sua fé, você não precisa se esforçar para manter esse casamento. Deus tem chamado vocês à paz. Ok? Desafiador, 1 Coríntios, né? Mas é isso, ok? Dúvidas, por favor, sexta-feira, anote aí no seu caderninho, sexta-feira você pergunta e eu vou, com a graça de Deus e a sabedoria do Espírito Santo, te responder, beleza? Deixa eu ver se eu tenho um tempinho. Eu tenho um tempinho pequenininho aqui para eu dar um oi aqui para o pessoal que entrou depois que eu já estava falando. Já falei com a Lani. Oi lá, Thaís Ister, bem-vinda, tudo bem? Pessoal do Estufa, fala Andresa, Cristina, tudo bem? Antônia, perguntas na sexta-feira. Anota a tua pergunta aí e me faz na sexta. Ok, vamos ver aqui. Obrigado, Brígida. Ao Senhor honra e glória. Amém, Vivi. Que bom que as dúvidas foram tiradas, então vai ter pouca pergunta ainda. Isso aí, Lucinha, anota aí, vamos fazer as perguntas na sexta-feira, ok? Amanhã a gente continua com o capítulo 7, hein? Então você precisa estar aqui amanhã para a gente terminar. Não acabou ainda, Paulo ainda vai falar mais sobre relacionamento, mais sobre casamento. Ok. Ei, Maristela, tudo bem? Não tinha falado aí para você, né? Joia, beleza, gente? É isso. Jesus abençoe sua vida, te dê uma boa noite de descanso, um bom dia amanhã. Eu espero você aqui amanhã às 18 horas, ok? No Eu, Você e a Bíblia. Segue aí o canal da nossa igreja, ok? No Instagram da nossa igreja, veja aí no IGTV as lives que você perdeu. E se tudo der certo, essa aqui, além de salva aqui, vai estar lá no meu canal no YouTube também, beleza? Vai divulgando aí pro pessoal esse nosso tempo do Eu e Você e a Bíblia, pra gente ter mais e mais pessoas conosco aqui. Deus abençoe sua vida. Fui!